Que a paz de Cristo encha o seu coração nesse momento e que essa palavra de hoje renove a sua fé, a sua esperança e o seu desejo de estar mais perto de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu distante de Deus? Já passou por dias em que, mesmo orando, parecia que o céu estava fechado? Ou então, momentos em que você quis se aproximar, mas não sabia nem por onde começar? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Essa é uma das maiores perguntas da vida cristã. Como falar com Deus? Como se relacionar com Ele de verdade? Hoje eu quero refletir com você a respeito disso. E no final nós vamos orar juntos. Mas não vai ser uma oração qualquer. Vai ser uma oração de entrega, de reconexão, de renovo, para que nós tenhamos mais intimidade com o Pai. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, gravando vídeos todos os dias aqui para a sua edificação. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você recebe um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Amém? Como eu disse, no final da mensagem eu quero orar pela sua vida. Então você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu tenho a presença de Deus comigo. Escreva isso com convicção, com fé, porque isso é uma realidade. Eu tenho a presença de Deus comigo. A palavra que eu quero compartilhar hoje está no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Diz assim, olha, são palavras de Moisés. Diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Essa foi uma oração feita por Moisés, um homem que conhecia Deus de perto. A palavra diz que Deus falava face a face com Moisés, como se fala com um amigo. Moisés foi um homem que viu com os próprios olhos o poder de Deus. E mais do que milagres, Moisés desejava a presença. Ele sabia que a jornada sem Deus se tornaria pesada, vazia, incerta. Essa fala dele aqui é uma expressão de dependência absoluta da presença divina. Israel poderia conquistar a terra prometida, mas sem Deus, o que seria essa terra prometida? Qual sentido ela teria? Seria apenas mais um lugar. A terra, sem a presença, seria uma bênção vazia. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão focados nas bênçãos, nas respostas, nos milagres, nos sinais, que esquecemos que a maior dádiva, a maior bênção já nos foi dada. Ou seja, o próprio Deus está conosco. Talvez você pense assim: mas eu não sei orar direito,
Eu não sei usar palavras bonitas. Eu não sou como aquelas pessoas que oram em público com eloquência. Olha só, Deus não está procurando performance. Deus procura sinceridade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem não da boca para fora, mas em espírito e em verdade. Você pode orar com palavras simples. Você pode conversar com Ele como se fala com um pai ou com um amigo. O que Deus mais quer é o coração por inteiro. Salmo 51, verso 17, nos lembra o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não rejeita aquele que se aproxima dele com verdade. É o coração sincero que move o céu. Relacionamento exige constância. Relacionar-se com Deus é como construir uma amizade. Não basta uma visita esporádica. Precisa de tempo, constância, entrega. Lembra do que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem várias promessas no Salmo 91, mas elas estão condicionadas para aqueles que habitam no esconderijo dele. Você não cria intimidade com alguém que só vê uma vez por mês ou uma vez por semana durante o culto. Quando você busca Deus todos os dias, mesmo que seja por alguns minutos, como a gente faz aqui no canal, a sua alma começa a reconhecê-lo e a sua vida começa a se alinhar com os propósitos dele. João capítulo 15, versículo 4, Jesus falou o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O verbo permanecer, usado por Jesus aqui, mostra a necessidade de uma comunhão contínua, sustentada pela fé, pela obediência e pelo amor. A presença de Deus não é um prêmio para as pessoas que são perfeitas. Ela é um presente da graça para aqueles que creem. Outro ponto essencial para nós entendermos como nos relacionar com Deus é lembrar quem nos deu ou quem nos permitiu esse acesso: Jesus Cristo. Não foram as nossas boas ações, não foram as nossas orações fervorosas, foi o sangue de Jesus derramado na cruz que rasgou o véu que nos separava de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19, fala o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Esse versículo expressa a nova realidade da adoração cristã, onde o acesso a Deus não é mais limitado ao templo ou aos sacerdotes, mas está aberto a todos aqueles que creem em Cristo. Você não é apenas alguém tentando melhorar espiritualmente. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. E porque você é filho, você pode entrar na presença de Deus com ousadia, com confiança, não por merecimento, mas por graça. Talvez você esteja enfrentando tentações, batalhas internas, pensamentos que insistem em te derrubar. Talvez você tenha tropeçado ontem ou esteja se sentindo sujo, sabe? Indigno. Mas a cruz nos lembra o seguinte: você não é mais escravo do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1: portanto, agora
já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode orar, falar com Deus e se aproximar dele, mesmo em meio às suas lutas. Porque a graça não te abandona quando você falha. Ela te levanta, te sustenta, ela te transforma. Ela te lembra o seguinte: você pertence a Deus e Deus não desiste de você. À medida que você desenvolve intimidade com Deus, você começa a experimentar transformações profundas. A oração deixa de ser obrigação e se torna prazer. A leitura bíblica se torna alimento. A adoração se torna um momento prazeroso, um momento de refúgio. Você se sente acolhido por Deus. E a presença de Deus se torna o seu lugar mais seguro. O relacionamento com Deus não apenas muda o seu dia, ele muda quem você é. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você quiser uma oração específica, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Nós vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus distante. Tu és um Pai amoroso, presente, que ouve, que se importa, que vê cada lágrima e conhece cada clamor. Obrigado porque através de Jesus nós temos livre acesso ao teu trono. Não somos mais estrangeiros, estranhos, mas somos filhos. Não estamos mais distantes, mas fomos trazidos para perto. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que buscamos as tuas bênçãos mais do que a tua presença. Pelas vezes em que fizemos da oração um monólogo egoísta, sem escuta, sem reverência. Limpa o nosso coração e renova a nossa fé. Pai, eu quero orar por essa pessoa que está aqui agora, orando junto comigo. Talvez ela esteja cansada, confusa, se sentindo indigna ou distante. Espírito Santo de Deus, sopra sobre essa vida agora. Envolve ela com o teu amor. Que ela sinta agora o teu abraço, a tua paz. Que ela ouça a tua voz. Fortalece, ó Deus, aqueles que estão travando lutas internas. Dê força para que essa pessoa resista ao pecado. Conceda fé para que ela continue, mesmo quando ela não enxergar saída. Mostra a ela que a cruz foi suficiente, que o sangue de Jesus ainda tem poder para purificar, libertar e restaurar. Desperta em nós o desejo de te buscar todos os dias, Pai. Que a oração seja o refúgio, que a tua palavra seja alimento para nós, que o relacionamento contigo se torne o centro da nossa vida. Eu oro por aqueles que estão se sentindo frios, longes da fé. Traz de volta, Senhor. Mostra que o teu amor não mudou, que ainda há graça, que sempre há um caminho de volta. Eu quero apresentar diante do Senhor todos os pedidos de oração escritos aqui nos comentários. Cada nome, cada família, cada causa. Que a tua vontade prevaleça. Que a tua presença seja real na vida dessa pessoa. Que a tua paz seja sentida por ela. E que a tua resposta venha no tempo certo, do teu jeito, para o teu propósito. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra abençoou a sua vida? O Espírito Santo ministrou ao seu coração em algum momento? Então não guarde isso só para você. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp
e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quantas noites você já passou remoendo palavras que não foram ditas, feridas que não foram tratadas e mágoas que decidiram dormir com você? A verdade é que a ira ignorada hoje pode se tornar uma fortaleza espiritual amanhã. Hoje eu quero falar com você a respeito disso. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. O texto que eu quero ler junto com você hoje está em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Irmãos, quando nós analisamos essas palavras do apóstolo Paulo, nós concluímos que a ira em si não é pecado, mas ela pode se tornar pecado. Paulo escreve à igreja de Éfeso um ensinamento profundamente prático e também espiritual. Ele reconhece que a ira é parte da experiência humana. Mas ele faz um alerta importante. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, o problema não está na emoção, mas na maneira como lidamos com ela. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Então, escreva aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, limpa o meu coração. Faça isso como uma oração diante de Deus. Senhor, limpa o meu coração. No mundo antigo, especialmente entre judeus e cristãos primitivos, a ira era vista como uma emoção perigosa, que podia levar à destruição de relacionamentos e até mesmo de comunidades inteiras. Quando Paulo escreveu essa carta e falou sobre a ira, ele estava lembrando um princípio que já tinha sido ensinado lá no Antigo Testamento, através de Salomão. Em Provérbios 14, verso 29, Salomão escreveu o seguinte: Quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é impaciente revela insensatez. A ira é como fogo. Ela pode ser útil para aquecer, mas se não for contida, ela destrói tudo ao redor. E mais do que isso, ela abre brechas espirituais. A advertência de Paulo é clara: apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. E eu gosto muito, quando eu estou preparando as mensagens, eu gosto muito de comparar as versões.
E na versão da Bíblia, a mensagem, está escrito, essa mesma passagem está escrito assim, olha, é normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine por muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Além de ser uma excelente sugestão para uma boa convivência, saber lidar com a ira é uma medida de proteção espiritual. Quando nós guardamos ressentimentos, nós estamos convidando o inimigo para ocupar um espaço que pertence ao Espírito Santo. O conselho de Paulo está ligado, então, à urgência do perdão e à vigilância espiritual. A demora em resolver conflitos emocionais cria uma vulnerabilidade que Satanás pode explorar. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, escreveu o seguinte: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha que interessante. Guardar ira é cultivar raízes de amargura. E elas não crescem sozinhas. As raízes de amargura contaminam as pessoas ao nosso redor. Podem contaminar nossos filhos, pode contaminar o nosso casamento, pode contaminar a igreja. Existe uma ira que é justa, como a ira que Jesus sentiu quando expulsou os cambistas do templo, lá em Mateus 21. Mas até mesmo essa ira precisa ser equilibrada com domínio próprio. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que interessante, vou falar de novo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A pergunta então não é apenas você ficou com raiva, mas a pergunta é: o que você fez com essa raiva? Você falou palavras que ferem? Você bateu a porta? Você cortou relacionamentos? Você ignorou quem te magoou? Você bloqueou essa pessoa? Ou você apresentou tudo isso em oração a Deus e buscou a reconciliação? Martinho Lutero disse o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam um ninho sobre ela. A ira pode bater à sua porta, mas você não precisa deixá-la entrar e fazer morada. A orientação de Paulo tem um propósito redentor: proteger o coração e impedir que o diabo tenha espaço na nossa vida. Em outras palavras, resolver conflitos com rapidez é um ato de fé. Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos faz um convite muito importante. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando você libera perdão e busca resolver a sua ira, você está imitando Cristo, que mesmo sendo ofendido, não revidou. Mesmo sendo crucificado, orou por aqueles que estavam o levando à cruz. No contexto das igrejas do primeiro século, havia uma grande preocupação com a unidade e com o testemunho. A ira não resolvida poderia provocar
a divisão e enfraquecer o corpo de Cristo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a sua raiva. Você ficou ofendido por alguém, por alguma palavra? Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, peça perdão, ore, derrube as barreiras enquanto é tempo. A ira em si, como eu disse, não é pecado, mas alimentar a ira, guardar ressentimento e fechar o coração para o perdão é dar espaço para o inimigo. E se tem uma coisa que o inimigo quer destruir, é a nossa comunhão. Nossa comunhão com Deus, com a família, com os amigos, com os irmãos. Hoje é tempo de paz, é tempo de reconciliação, tempo de fechar as brechas espirituais e decidir: eu não vou dormir com essa ira. Por isso que eu pedi para você escrever aqui: Senhor, limpa o meu coração. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, por quem você tem clamado a Deus, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está orando, escreva ela aqui se você quiser e puder. Se não, escreva só a área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra, que nos confronta, nos corrige e nos cura. Reconhecemos diante de Ti, Pai, que muitas vezes a ira tem falado mais alto nas nossas atitudes. Nós guardamos, sim, mágoas, deixamos o ressentimento crescer e em muitos momentos agimos de forma impensada e insensata. Mas hoje, enquanto ouvimos essa palavra, nós nos rendemos ao Teu Espírito. Te pedimos perdão, Senhor, por cada palavra dura, por cada gesto impaciente, por cada pensamento rancoroso que abrigamos no coração. Dá-nos um coração manso, Senhor. Ajuda-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou. Ajuda-nos a resolver os conflitos ainda hoje, a não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Visita, Pai, cada lar que foi tocado por essa mensagem. Restaura relacionamentos, quebra barreiras, leva a reconciliação entre esse casal, entre pais e filhos, entre irmãos da fé. Que o Teu Espírito Santo sopre cura e renovo, onde o diabo tentou plantar divisão. Nós declaramos que a nossa casa, a nossa mente e o nosso coração são território do Espírito Santo. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família aqui representada. Que o Senhor conceda tudo aquilo que está sendo pedido aqui nesses comentários, segundo a Tua vontade. Ó Deus, nos ajude a ter um coração limpo, limpo de toda ira, de toda raiva, de todo rancor, de toda amargura e de todo ressentimento. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Às vezes a gente entra aqui querendo ouvir uma coisa, né? Querendo ouvir alguma resposta de Deus, alguma palavra que será específica para o nosso momento, mas hoje foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu sei que tem pessoas que precisavam ouvir isso. Então compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus contatos. Mande para os seus grupos, para aquelas pessoas que você ama, para pessoas que precisam ouvir esse recado de Deus. Que o Senhor te abençoe
em nome de Jesus, que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Pai, eu oro por essa pessoa que está ouvindo agora essa palavra, que ela hoje seja fortalecida no processo de crescimento espiritual, que ela compreenda que crescer em Ti é um caminho contínuo, que exige paciência, mas que sempre vale a pena. Dê a ela sabedoria para entender o que o Senhor está fazendo na vida dela. Dê a ela força para perseverar e fé para continuar confiando que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou. Que o Teu Espírito Santo conduza os pensamentos dela neste dia, que ela sinta a Tua presença de maneira real e que a Tua paz esteja sobre cada decisão, sobre cada passo que ela der. Ensina-a a confiar em Ti e a valorizar cada etapa dessa caminhada. Nós entregamos esse momento em Tuas mãos, esse momento tão precioso, Pai, e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para um tempo de oração, de leitura bíblica e de reflexão. Eu te convido para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente, os seus ouvidos, para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus. E tenha disposição, disciplina e fé para ouvir, mas para também colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Eu quero pedir que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você está avisando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será avisado. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero que você saiba que, desde já, você pode contar com a minha oração. Faça parte dessa grande comunidade de fé que busca a presença do Senhor todos os dias. Se você se sente desanimado, cansado, fraco diante de todas as adversidades, de todos os problemas que você tem enfrentado, essa palavra é para você. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 29 ao verso 31, está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você saiba que esse problema que você está enfrentando, essa luta que você está travando, não é nada diante da grandiosidade do nosso Deus. Deus conhece a sua dor e Ele quer te dar a vitória. Por isso, hoje, através dessa palavra, Deus está te fortalecendo, porque Ele conhece o seu cansaço. O Senhor dos Exércitos está nesse momento renovando as suas forças e te capacitando para enfrentar as batalhas da vida. Deus também está abrindo os seus olhos para que você consiga ver no mundo espiritual tudo aquilo que tem impedido a sua comunhão com Deus, para que você possa fechar cada brecha que existe na sua vida, que muitas vezes tem dado legalidade ao inimigo.
Se você recebe pela fé essa palavra, eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu tomo posse, em nome de Jesus. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu tomo posse em nome de Jesus. E em seguida, coloque também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Irmãos, as muitas batalhas que nós travamos no dia a dia exigem de nós força, disposição e dedicação. A nossa fé é testada todos os dias. Muitas pessoas falham e perdem a guerra porque começam a confiar na força dos seus próprios braços ou na força de outras pessoas. Mas a força que vem de Deus é maior do que qualquer uma dessas. Deus é quem fortalece os seus filhos. Deus quer ver você voando como águia, sendo vitorioso e vitoriosa através da força que Ele vai te conceder. A palavra do Senhor diz em Salmos 29, versículo 11, um salmo de Davi. Davi diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Eu mencionei apenas 2 passagens aqui, mas a palavra de Deus é repleta de mensagens, de versículos que estão relacionados ao fortalecimento de Deus, porque Ele sabia que muitas vezes a nossa vida pode se tornar um fardo pesado, que nós custamos a carregar. Por isso, Jesus nos oferece alívio e descanso. Em Mateus 28, verso 11, ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus pode aliviar o seu fardo. E uma coisa que nós precisamos entender é que a força que vem de Deus não é uma força do ódio, uma força que causa tragédia, uma força motivada pela vingança, pelo sentimento de que nós temos que provar alguma coisa para as pessoas. Ela não é uma força que fomenta a violência. Muito pelo contrário, a força que Deus nos dá é para garantir a nossa paz, para manter o nosso equilíbrio e a nossa serenidade diante dos desafios, diante das tempestades, no meio dos desertos que muitas vezes a vida pode nos proporcionar. Portanto, meu querido, minha querida, se hoje você está se sentindo fraco, se você acha que não aguenta mais enfrentar os problemas, as tribulações do mundo, peça ao Senhor a força que vem do alto. Clame a Deus por misericórdia, para que Ele sustente o seu braço, mas que também sustente o seu coração e o seu espírito. Em Salmos 73, versículo 26, o salmista declara o seguinte: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Não há quem seja mais forte do que o nosso Deus. Ainda que o nosso corpo venha a fraquejar, o Senhor sustenta o nosso coração, o nosso espírito. Ele consolida a nossa fé, porque assim nós poderemos vencer o mundo. Pela fé em Cristo Jesus, nós obtemos a salvação. Nós podemos vencer as tentações. Nós podemos permanecer inabaláveis diante dos nossos desafios. Que o Senhor te fortaleça, não somente hoje, mas todos os dias. Que essa fraqueza momentânea que você está sentindo se transforme numa força sobrenatural, num regozijo. Que a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor dos Senhores habite o seu coração e que a sua vitória chegue no tempo de Deus, conforme a vontade dele. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai,
Nós somos gratos a Ti nessa manhã, porque realmente estávamos nos sentindo desanimados, fracos, sem forças para começar o nosso dia, para continuar encarando os nossos desafios. Mas o Senhor, por meio da Tua palavra, revigora as nossas forças. O Senhor restaura a nossa visão, a nossa mente. O Senhor nos dá novas estratégias. O Senhor coloca em nós uma força que vem do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. É como se nós pudéssemos ver as Tuas mãos estendidas sobre nós e a Tua mão direita nos tomando pelas mãos e nos levantando e nos ajudando a caminhar, a seguir novamente. Nós tomamos posse pela fé de cada uma das Tuas promessas contidas aqui na palavra. Entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, os nossos dias, a nossa produtividade, Pai. Eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa aí que está me ouvindo nesse momento. Essa pessoa que foi alcançada por essa mensagem, que chegou até ela através de uma notificação aqui do YouTube, através de um vídeo do WhatsApp, ou através das rádios FM, das web rádios, ou de qualquer outro meio de comunicação. O que importa é que a Tua palavra nos alcança e nos transforma nesse dia. Que o Senhor possa contemplar cada pedido de oração que foi feito aqui e, segundo a Tua vontade, operar um milagre na vida dessa pessoa. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. O Senhor é contigo. Ele não te abandonou, não te desamparou. Ele tem contemplado a sua luta. E Ele mesmo tem providenciado o vigor, a restauração das suas forças, naqueles momentos em que você se sente sozinho, abandonado e desamparado. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bênção você estar aqui, começando mais uma semana na presença de Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Presta atenção. Se você está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem chegou até você, é porque Deus não desistiu da sua vida. E essa nova semana é a prova viva disso. Nova semana, nova chance, nova oportunidade para você recomeçar. E eu sei que talvez o seu coração ainda esteja carregando coisas da semana passada. Talvez você esteja começando essa segunda-feira com contas para pagar, com seu corpo cansado, com desânimo ou até com medo do que vem pela frente. Mas eu quero te dizer uma coisa que pode mudar completamente a sua perspectiva. Deus já está à frente de tudo o que você terá que enfrentar nessa semana. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Antes mesmo de você sair de casa, Ele já preparou o caminho. Antes mesmo do problema aparecer, Deus já sabe qual será a solução. Antes da sua lágrima cair, Deus já preparou o consolo. Por isso, você não precisa começar essa semana tentando controlar aquilo que só Deus pode resolver. Comece confiando, comece entregando, acreditando. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo.
o seu like é muito importante, porque através do seu joinha nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. 1 Pedro capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Diz assim, olha: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o verso 8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se Deus cuida de você, por que continuar tentando segurar tudo sozinho? Talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado, tentando fingir que está tudo bem, mas lá no fundo você sabe que tem coisa demais que está tirando a sua paz. Mas hoje é o momento de entregar. Entregar essa dor, essa conta, esse medo, essa ansiedade. Entregar para Deus esse relacionamento que talvez esteja te sugando. Entregar esse cansaço que não passa. E entenda uma coisa: Deus não ignora quem entrega. Deus honra quem confia nele. Então, eu quero pedir que você, pela fé, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar. Amém? Escreva isso aqui como uma declaração de fé. Eu escolho confiar. E isso é muito mais do que uma frase, é uma decisão. Hoje é segunda-feira e talvez você já tenha acordado no seu limite. Tem peso que você não sabe mais nem de onde veio, mas você apenas sente. Tem cobrança que você nem ouviu ainda, mas que já está te deixando ansioso. Tem problema que você já decidiu adiar, porque sabe que não tem força para enfrentar hoje. Mas é agora que eu preciso te lembrar: quem anda com Deus não caminha por impulso, caminha por direção. E tem direção dele para você nessa semana. Amém? Você não foi chamado para começar mais uma segunda-feira só empurrando as coisas com a barriga. Então, levanta desse jeito mesmo que você está, mesmo com dúvida, com cansaço, com contas vencidas, mas levante com fé. Porque não é o seu sentimento que governa a sua vida, é a presença de Deus. Se o desânimo vier, você vai responder com fé. Se a má notícia vier, você vai enfrentar com oração. E se ninguém te apoiar, você vai se lembrar: quem me sustenta é o Senhor. Aleluia. Quem me sustenta é o Senhor. Não é a opinião dos outros. Não são as circunstâncias. Não são os ventos favoráveis. Quem te sustenta é o Senhor. Hoje, lá no outro canal, no Minuto Reflexão, eu falei sobre um assunto que serve perfeitamente para esse momento aqui. Você não é o que você sente. Depois você assiste lá o Minuto Reflexão de hoje. Eu oro, irmãos, para que você receba essa palavra no seu espírito e na sua mente. Você não é o que você sente. Você pode sim estar abatido, mas você continua sendo filho. Você pode estar cansado,
mas você ainda é amado, amada. O que você sente agora não cancela o que Deus já declarou sobre você. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, o seguinte: o justo viverá pela fé. Amém? O justo vive pela fé, não por sentimentos, mas pela fé. E fé é quando você continua mesmo sem enxergar saída. É quando você ora mesmo estando em silêncio por dentro. Quem anda com Deus não vive por impulso, vive por direção. E Deus tem direção para essa semana que está começando. Não espere que tudo ao seu redor mude para que você reaja. Comece mudando a sua postura. Pare de correr atrás daquilo que te desgasta. Volte a buscar aquilo que te edifica. Quem busca a presença de Deus não vive vazio. Quem busca força em Deus não vive esgotado. Essa semana não depende do que acontece do lado de fora, mas depende de como você escolhe caminhar com Deus. Amém? Então, entregue a sua vida, as suas preocupações, os seus problemas, todos eles nas mãos de Deus. É por dentro que Deus vai te curar. É dentro de você que Ele está fortalecendo. É no seu interior que Ele está te sustentando. Todas as suas escolhas, as suas decisões, apresente-as a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, antes de agir de forma precipitada, fale com Deus. Dialogue com o Espírito Santo. Peça a Deus para colocar paz no seu coração diante de qualquer escolha, de qualquer atitude. Essa semana vai ser uma semana diferente. Eu creio que essa será uma semana abençoada para você. Você crê nisso? Então diga amém, eu creio. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, um filho, uma filha, o seu cônjuge, alguém que você conhece que esteja passando por um momento difícil, um momento de dor, de perda, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação ou alguma circunstância específica e você quiser colocar aqui nos comentários do vídeo, você pode colocar também. Eu vou interceder por você, pela sua vida, pela sua família. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, entregando ao Senhor tudo aquilo que tem pesado no nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigado por nos sustentar até aqui. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa mania de tentar resolver tudo sozinho. Hoje nós escolhemos confiar em Ti. Eu peço, meu Pai, que o Senhor fortaleça essa pessoa que começou a semana desanimada, sem direção. Sustenta aquele que está lutando com a mente, com o corpo, com as emoções. Traz provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, Senhor. Restaura casamentos. Cura aqueles que estão enfermos. Liberta aqueles que estão presos aos vícios. Queremos ser guiados pela Tua voz. Queremos caminhar, Pai, debaixo da Tua direção. Queremos lembrar que aquilo que sentimos não define quem nós somos. O que sentimos não tem o poder de cancelar aquilo que o Senhor já declarou a nosso respeito. A Tua palavra diz que o justo vive pela fé e é assim que nós queremos viver. Mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as respostas, queremos confiar,
porque quem confia entrega, quem confia descansa, e quem descansa no Senhor encontra forças que o mundo não pode dar. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra os vícios, as drogas, o álcool, os jogos de azar, a pornografia. Eu oro por aqueles que querem parar, mas não conseguem. Por essa pessoa que está cansada de cair e que quer se levantar de uma vez por todas. Quebra as correntes, Pai. Liberta, restaura. Coloca força onde hoje só há fraqueza. Coloca esperança onde hoje tem reinado o desespero. Eu quero interceder por cada nome que for deixado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que serão mencionadas aqui por seus parentes, amigos, irmãos em Cristo, filhos, filhas, sobrinhos, netos, esposas, maridos, que cada nome escrito aqui seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor vá ao encontro de cada situação, de cada lágrima, de cada clamor. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor atenda a cada pedido de oração mencionado aqui. E que ao final dessa semana, muitos testemunhos sejam contados. Porque nós cremos que o Senhor ainda opera. O Senhor ainda transforma. O Senhor cuida de cada detalhe. Aumenta a fé desse irmão e dessa irmã. Dá direção, dá paz, conceda descanso. Que essa seja uma semana marcada pela Tua presença. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra pela fé, meu irmão. Declare com convicção: eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Que Deus te conceda uma excelente semana. Amém? Conte com as minhas orações. Esteja junto aqui com a gente todos os dias pela manhã. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua mente, tudo que está ao seu redor. Eu quero começar essa mensagem orando por você. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero orar por essa pessoa que me ouve agora. Senhor, ela tem tentado tanto, esperado por tanto tempo e às vezes ela sente que não vai aguentar mais. Espírito Santo de Deus, visita agora essa mente cansada, esse coração aflito, esse corpo que tem carregado pesos que ninguém vê. Dê a essa pessoa força, ânimo e direção. Ensina ela a confiar, mesmo quando ela não vê o resultado de forma imediata. A não desistir, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque eu creio que o Senhor já está agindo. Ensina, ó Pai, esse irmão e essa irmã a ter paciência, mas sem se acomodar, a esperar com fé, a se mover com sabedoria, a entender que os teus tempos não são os nossos.
mas que eles são sempre perfeitos. Eu oro para que hoje o Senhor mostre a todos nós um sinal do teu cuidado. Que essa pessoa que foi alcançada por essa palavra sinta um alívio, que ela receba no seu coração uma resposta, uma confirmação de que ela não está sozinha, que o coração dela se encha de esperança e de paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma alegria muito grande poder falar com você aqui nessa manhã. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É ele que faz com que nós alcancemos milhares de vidas todos os dias. Então, dê o seu joinha aqui. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, as nossas séries. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos diariamente para a sua edificação. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. E os membros também têm uma playlist de vídeos exclusiva para eles. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim: que a esperança de vocês os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Irmãos, como é difícil ter paciência, não é mesmo? Às vezes, a discussão começa em casa. Uma palavra atravessada no café da manhã, uma cobrança que já veio carregada de mágoa e nos deixa totalmente desnorteados. Você só queria um dia em paz, mas de repente você está falando alto, tentando provar o seu ponto de vista, e quando você vê, a paz já foi embora. Muitas vezes a briga é com o seu cônjuge. Você tenta manter a calma, mas ele ou ela tocam num ponto sensível. Ou você sente que não está sendo ouvido, que a sua opinião não é considerada. E aí você explode. E a paciência vai embora, junto com essa explosão. Tem também aquele momento em que o filho responde de forma incorreta, de forma desrespeitosa. Você só queria ensinar, orientar, mas você acaba sendo desrespeitado. E vem aquela mistura de raiva, de tristeza, de frustração. E aí você pensa, será que eu estou falhando como pai, como mãe? A paciência escorre pelas mãos. Às vezes, o que tira a paciência é o trânsito. Você já está atrasado, o sinal abre e o carro da frente não anda. Alguém buzina, o outro xinga, e você ali tentando respirar fundo,
mas sentindo o coração acelerado, os pensamentos se embolando e uma vontade enorme de revidar. Só que você sabe que não vale a pena. Tem também o cliente que te destrata, o chefe que exige além do seu limite, o colega de trabalho que parece não fazer a parte dele e ainda quer cobrar a sua. É muito difícil, não é, irmãos? A verdade é que viver nesse mundo exige de nós uma paciência que parece sobre-humana. E às vezes a gente se cobra demais porque achamos que ter paciência é simplesmente não sentir raiva. Mas não é isso. Ter paciência é respirar fundo, mesmo quando tudo aperta. É escolher responder com sabedoria, mesmo quando o coração quer reagir com impulso. É lembrar que a calma não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. E se você ainda se descontrola, se ainda perde a paciência, calma. Deus está te ensinando, Ele está te moldando. Deus está trabalhando no seu coração todos os dias. E sabe o que mais? Só o fato de você estar aqui, ouvindo isso, já mostra que você quer uma mudança. E Deus honra aqueles que buscam por uma mudança. Provérbios 16, verso 32 diz assim: quem tem paciência é grande, mas quem controla as suas emoções é ainda maior. Quando a gente ouve isso, nós percebemos o quanto nós ainda precisamos melhorar, ainda precisamos crescer. Porque a paciência não é só sobre aguentar o outro, é sobre deixar Deus trabalhar dentro de nós. É saber esperar, não como quem cruza os braços, mas como quem dobra os joelhos. É entender que quando tudo dentro de você quer explodir, você pode escolher orar. Você pode fechar a porta do quarto e falar: Senhor, eu não quero agir por impulso, me dê sabedoria. Deus não ignora nossas orações, irmãos. Ele escuta quando você pede calma. Ele vê quando você segura aquela palavra dura que você queria soltar. Deus conhece o seu coração. E Ele honra cada pequena escolha que você faz para ser mais parecido com Jesus. Talvez você se ache impaciente demais, explosivo demais, sensível demais. Mas Deus não te deixou sozinho nessa luta. Ele te chamou para evoluir, para crescer. E crescer dói, mas é transformador. Olha só, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser sincero diante de Deus. Dizer para Ele: eu não estou conseguindo, Senhor, mas eu quero. Me ajuda. Porque é nesse lugar de verdade, de humildade, que o Espírito Santo entra e começa a mudar tudo por dentro. Quem ora com sinceridade, quem busca sabedoria em Deus, quem entrega os nervos, o orgulho, a irritação, recebe uma nova postura, uma nova mente, um novo coração. No final dessa palavra, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus te abençoe, para que os frutos do Espírito Santo estejam presentes na sua vida. E dentre essas características do fruto do Espírito está a paciência. Amém? Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa qual seja a situação que você estiver enfrentando. Coloque aqui nos comentários
o seu pedido de oração. E declare pela fé: Senhor, me dê paciência. Escreva isso: Senhor, me dê paciência. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez tudo que você esteja vivendo agora seja um treinamento de Deus. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Não para te castigar, mas para te preparar. Porque Deus sabe o que Ele está construindo em você. E uma das maiores provas da maturidade espiritual é a paciência. Paciência para não responder com a mesma moeda. Paciência para continuar orando, mesmo sem ver o milagre ainda. Paciência para suportar quem ainda não entendeu o que você sente. Paciência para seguir firme, mesmo quando tudo dentro de você quer parar, quer desistir. Isso não é fraqueza, isso é força controlada, é domínio próprio, também é fruto do Espírito. E quanto mais perto de Deus você vive, mais isso se torna possível. Porque a paciência não vem de uma técnica mental, ela vem da presença de Deus habitando dentro de você. Então respire, entregue esse dia nas mãos de Deus. Fale com Deus sobre aquilo que tem tirado você do sério. Fale com sinceridade. Se você tiver que chorar, chore com Deus. Se estiver cansado, cansada, diga isso para Ele. Se você estiver se sentindo sozinho, fale com o Senhor. Porque o que falta em você, Deus tem de sobra. O que parece impossível de lidar, Deus consegue transformar. Ele está te ensinando, mesmo nos dias em que parece que nada está acontecendo. E quando você menos esperar, você vai olhar para trás e perceber o quanto você amadureceu, o quanto cresceu, o quanto se aproximou de Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se você se lembrar de alguma situação que tem tirado a sua paz, que tem perturbado o seu sono, que tem te provocado dor ou tristeza, coloque ela aqui diante do Senhor e vamos clamar a Ele juntos. Amém? Eu sei que Deus quer e vai agir na sua vida hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos agora por mais esse momento de fé, de reflexão, de confronto e de consolo na tua presença. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que ouviu essa mensagem até aqui, por cada irmão e irmã que mesmo em meio às batalhas da vida tem buscado ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, mesmo quando nós desanimamos. Obrigado por ser esse Deus que ensina, que corrige com amor, que nos molda com paciência e graça. Perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa impaciência, a nossa pressa, o nosso orgulho. Perdoa quando falamos sem pensar, movidos pela raiva ou pela mágoa, quando deixamos a carne falar mais alto do que o teu espírito. Nos abraça com o teu perdão, nos purifica com o teu amor e nos renova com a tua misericórdia, que se renova sobre nós a cada manhã. Nós sabemos o quanto é difícil ser paciente. Sabemos como é difícil lidar com o outro, com os imprevistos, as demoras da vida. Mas nós queremos aprender, Pai. Queremos crescer. Queremos amadurecer. E reconhecemos
Sem o Senhor, nós não conseguimos. Nos ajuda, Deus. Ensina esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo a serem mais pacientes com aqueles que eles amam, a respirar fundo antes de reagir, a entender que muitas vezes o silêncio é mais sábio do que uma resposta precipitada, que o tempo da espera nos ensine mais do que o tempo da realização. Ó Deus, nós reconhecemos que a nossa paciência, o fruto do Espírito que temos em nós vem de Ti. Eu peço que o Senhor acalme esse coração que amanheceu tão agitado. Contempla, ó Pai, essa pessoa que não tem conseguido dormir direito, que tem sido tomada pela ansiedade, que tem vivido sob tensão, sob estresse, sobre as cobranças. Espírito Santo de Deus, entra agora nesse lar, nessa mente e nesse coração, e encha com a Tua paz, a paz que o mundo não pode nos oferecer, a paz que excede o nosso entendimento. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Tenha paciência. Persevere. Se você estiver vivendo um tempo de espera, continue firme, continue crendo. Deus não te abandonou, Deus não se esqueceu de você. E Ele te fortalece todos os dias. Amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Um último aviso. Se você quer ter as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no seu tablet ou no seu computador para você ler onde você estiver, eu disponibilizei o e-book Recomece a Viver. O link está aqui também na descrição do vídeo. É só você clicar e adquirir o seu. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida, Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos.
O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta, e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela Tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no Teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14, está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática,
sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual. Porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas. Mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado,
Ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários. Eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual,
toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. O grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.